Oi pessoal, hoje é a minha estreia no canal Matematicamente e a ideia é que a gente fique produzindo vídeos comigo quinzenalmente, né? Então, em princípio a gente vai fazer alguns vídeos sobre história da matemática, mas vocês podem pedir temas, podem, sei lá, indicar tópicos, coisas que vocês queiram ver no canal e a gente vai tentar produzir um vídeo bacana nesse sentido, tá bom? E como estreia, esse ano de 2019, um grande matemático brasileiro e um grande colaborador para o que a matemática brasileira se tornou, estaria fazendo 90 anos. Né? E para a minha estreia no canal, eu escolhi falar sobre o professor Elon Lages Lima. Foi um gigante na matemática do Brasil e, além de tudo, é nordestino e viveu um bom tempo da sua vida aqui no Ceará. Inclusive, o seu início de carreira como professor foi aqui no Ceará. Certo? O professor Elon, ele nasceu em 29 e morreu em 2017. É alagoano, de Maceió, mas viveu no Ceará um bom tempo. Quando concluiu o ensino, o que seria hoje em dia o ensino fundamental, começo do ensino médio, o professor Elon veio para o Ceará para ser cadete do Exército e estudar na escola militar. E aí passa um tempo nessa escola militar, uns 2 anos, só que por problemas internos ele acaba saindo dessa escola. E aí ele vai estudar, continuar o que seria atualmente o ensino médio, né? Na época isso tinha outra denominação, ele vai estudar no Liceu Cearense. E aí, nessa época, ele já tinha influências do professor Benedito de Moraes, que havia sido seu professor em Alagoas, e o qual ele escreve um livro em homenagem, o livro Meu Professor de Matemática e Outras Histórias. E aí o professor Elon, a partir do momento que ele sai da escola do Exército, ele tem o start para a vida docente, porque precisa conseguir um emprego, precisa continuar morando em Fortaleza e precisa sustentar. Então ele consegue um emprego no Colégio Farias Brito, que hoje em dia é o Colégio Farias Brito, e começa a carreira docente lá. Né? E ele disse que já era fascinado, já queria ser professor, e isso é aprofundado ainda mais, né? A partir do momento que ele começa a trabalhar como professor. E aí ele começa a dar aula de matemática e a única forma de fazer isso de uma maneira bem feita, ele fala em suas entrevistas, que é estudar matemática, aprender matemática. Em 1950, o professor Elon começa a graduação em matemática, né? No Ceará. Nessa época, a gente nem tinha universidade aqui. A Universidade Federal do Ceará é de 52, salvo engano. Então o professor Elon começa a estudar na Faculdade Cearense, Faculdade Católica de Filosofia do Ceará, FCFC. Nessa faculdade tinha um curso de matemática. Segundo ele, era um curso fraquinho. Ele faz 2 anos desse curso, segundo ele, com matérias facílimas. E aí, em uma das suas viagens de férias a Alagoas, ele conhece um jovem estudante do CBPF, que era o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E que dentro do CBPF tinha um grupo de professores da Universidade do Brasil, tinha o César Lattes, que era uma estrela científica na época. E lá dentro tinham bolsistas de iniciação científica e tinha um grupo que estudava matemática. E esse jovem, Newton Braga, que o Elon conheceu em Alagoas, o convence a ir para o Rio de Janeiro, concluir a graduação lá. E aí o Elon resolve ir para o Rio, em 52, fazer matemática, concluir o curso de matemática, os últimos anos, na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Essa universidade depois, um pouco depois, se torna a Universidade Federal do Rio de Janeiro, atual UFRJ. E aí o Elon, numa das entrevistas, ele até brinca, porque leu a grade curricular do curso um pouco antes de ir para o Rio, e foi assustadíssimo, porque eram disciplinas com uma ementa muito vasta, conteúdos que ele nunca tinha ouvido falar, coisas que aparentemente eram muito complexas. E ele brinca que quando chegou no Rio, teve um susto contrário, porque os colegas dele, na melhor das hipóteses, tinham o mesmo nível que ele.
Então, foi muito engraçado. Normalmente ele fala que na Universidade do Brasil ele só ia fazer as provas, nunca ia para as aulas porque achava fraco. Os seus estudos matemáticos, nesse período, ele manteve no CBPF com o grupo de matemática lá, né? Entre esses professores, os principais eram o professor Leopoldo Narkby, a professora Maria Laura Mouzinho, o professor Maurício Peixoto, outro nordestino, cearense, por sinal. Então, o Elon se concentrou nos estudos no CBPF. E, por uma coincidência muito feliz, nesse ano de 52, o ano que ele chega no Rio, é criado o INPA. O INPA foi criado em 52, no final do ano. E o Elon deixa de ser bolsista do CBPF e passa a ser bolsista do INPA, possivelmente um dos primeiros bolsistas do INPA. E o INPA era só uma sala dentro do CBPF. Mais engraçado é isso, né? E o Elon tem, desde o início, quando você vai ler as entrevistas que ele deu, os prefácios dos livros e a forma como ele escreve os livros dele, né? Ele tem um livro de divulgação, matemática e ensino, enfim. Quando você lê essas coisas que ele produziu, e entrevistas e tudo mais, você percebe a vocação docente que ele tinha desde o início da carreira, embora fosse um matemático muito bom também. Ainda em 53, logo quando concluiu a graduação, a professora Maria Laura era catedrática numa disciplina da Universidade do Brasil. E o Elon deu um curso dentro dessa disciplina dele, um curso chamado Topologia dos Espaços Métricos. Aparentemente foi um curso bacana e ele escreveu as notas de aula desse curso, que se tornou o seu primeiro livro publicado. Esse livro foi publicado em 54, salvo engano, pela uma coleção que depois se tornou uma coleção sob responsabilidade do INPA, que era uma coleção que se chamava Notas de Matemática. A 10ª edição dessa coleção Notas de Matemática, o 10º volume, é o livro do professor Elon, o primeiro livro do professor Elon, chamado Topologia dos Espaços Métricos, que é basicamente uma introdução aos espaços métricos. O que foi origem ao renomado livro dele, Espaços Métricos, que ganhou o prêmio Jabuti em 76, é um livro muito bom, adotado em várias universidades do Brasil para estudar a disciplina de espaços métricos. Então, já em 53, muito jovem e apenas tendo concluído a graduação, ele já mostrava um interesse muito grande pela docência e por escrever livros. E em algumas entrevistas ele até brinca que, na verdade, ele queria ser escritor. Só que achou que não tinha muito talento, chegou a escrever poesias quando era jovem, mas achava ruim e tal. Aí acabou virando escritor de matemática, na verdade, para o bem da matemática no Brasil. Em seguida, em 1954, o professor Elon vai para os Estados Unidos fazer... Em princípio, a ideia era fazer doutorado, mas ele acaba tendo que fazer o mestrado, faz o mestrado e doutorado em mais ou menos 4 anos e fica na universidade, estudou na Universidade de Chicago até 58. Esse período, e esse início, e essa decisão de ir para os Estados Unidos foi extremamente influenciado pelos os professores que formavam o grupo matemático do CBPF, os 3 que eu falei, e que depois são considerados os primeiros pesquisadores do INPA, o Leopoldo Narkby, o Maurício Peixoto e Maria Laura. Eles tinham ido para os Estados Unidos há pouco tempo, com bolsas financiadas por fundações americanas. E o professor Elon consegue uma bolsa da Fundação Rockefeller de 1 ano e foi para Chicago. Lá ele, por questões burocráticas da universidade, ele teve que fazer o mestrado e em seguida fez o curso de doutorado. A ideia, também por influência do grupo matemático do Leopoldo Narkby, era que ele fosse estudar análise, principalmente análise funcional, que era o interesse de trabalho do Leopoldo. Leopoldo estudava espaço vetorial topológico, coisas desse tipo. Só que quando chegou lá, o professor Elon não conseguiu. Leopoldo indicou 3 possíveis orientadores e nenhum dos 3 estava trabalhando mais com análise funcional. Então, Elon não conseguiu orientador nesse sentido. Então, ele iniciou uma certa relação com o professor Edwin Spanier, da topologia algébrica, trabalhava com topologia algébrica na época, e resolveu fazer a tese de doutorado orientado pelo Spanier e produziu uma tese de doutorado extremamente relevante em topologia algébrica. O professor Elon criou um conceito dentro da topologia algébrica de espectros. Isso é um conceito extremamente importante e ele usou isso para resolver
um problema que foi posto pelo Spanner, conseguiu estender isso e esse conceito é extremamente usado hoje. Uma das entrevistas que o Spanner fala, ele diz que o conceito, só para a gente ter uma noção da importância, o conceito de espectro que o professor Elon introduziu é tão importante quanto o conceito de conjunto compacto. E olha que tem matemático que brinca que quando Deus criou o mundo, proibiu a divisão por zero e criou os conjuntos compactos. Foram as primeiras coisas que ele fez. Porque é um conjunto, é um tipo de conjunto muito importante na matemática. Então a noção que o Elon introduziu na tese de doutorado já é muito importante para a topologia algébrica. Só que o engraçado é, quando ele retorna para o Brasil, no Brasil a matemática era muito incipiente na época. Quase ninguém fazia matemática aqui. E matemática em altíssimo nível, como ele tinha feito na tese de doutorado, menos ainda. Então ele viu que não teria parceiros para trabalhar, para pesquisar nisso. Então uma área que estava crescendo muito, muita gente se interessando e começando a pesquisar nessa época, era a área de topologia diferencial. E aí, além da tese, ele não produziu mais nada em topologia algébrica e migra para a topologia diferencial, em termos de pesquisa. Ele volta para o Brasil em 58, passa um tempo no INPA, só que o INPA, apesar de ser considerado um instituto de pesquisa, ele tem muitos problemas financeiros, né? Os pesquisadores ganhavam muito pouco, de forma que o Leopoldo Narkby, o Maurício Peixoto mantinham seus empregos nas universidades, porque é de onde tirava o sustento, e o Elon só tinha o INPA, né? Embora ele tenha virado logo no início pesquisador titular, mas não tinha um salário bom, não recebia 13º, não tinha férias, não tinha carteira assinada, não tinha direito trabalhista. Então era uma situação muito complicada, esse retorno aqui. Logo em seguida ele consegue uma bolsa da Fundação Guggenheim. A bolsa, só o fato de conseguir essa bolsa por si só é uma honraria, porque é uma bolsa muito prestigiada, e retorna para os Estados Unidos por mais um ano. Passa um ano no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, né, o prestigiadíssimo instituto de matemática no mundo. Einstein trabalhou lá, von Neumann, e uma série de celebridades da matemática e da física. Lá ele trabalha com topologia diferencial e mais um ano na Universidade de Colômbia. Ele consegue 2 anos de bolsa Guggenheim. E é onde ele faz os trabalhos de pesquisa dele dos mais importantes, né? Ele trabalha com topologia diferencial, descobre um teorema, resolve um problema importantíssimo, que se chama o teorema do posto. Então ele faz coisas muito interessantes. E o mais bacana, talvez, desse período de bolsa, são as relações que ele estabelece. Ele estabelece relações, por exemplo, com pessoas do calibre de Steve Smale. Foi medalhista Fields em 68, mais ou menos, na década de 60, e estava trabalhando com topologia diferencial, com sistemas dinâmicos, que estavam nascendo e crescendo, e a partir de então, a partir dessa relação, Steve Smale vem ao Rio e produz, segundo ele, na beira das praias cariocas, um teorema famosíssimo aí, né? Então, isso é muito importante, inclusive, para o INPA, porque a partir desses contatos o Elon começa a trazer, né, consegue trazer pessoas importantes ao Brasil para passar temporadas aqui. Isso é uma coisa muito importante para o INPA, que é o Instituto de Matemática que estava iniciando a sua vida. Outros fatos interessantes da sua carreira, né, ela foi professor da Universidade de Brasília no período conturbadíssimo, início da ditadura militar. Em 64 ele estava nos Estados Unidos, tinha recebido convite de 2, 3 universidades americanas para ficar por lá, trabalhando, e ele resolve voltar ao Brasil para trabalhar na UNB, a convite do Zeferino Vaz, que estava reorganizando a universidade. Só quando ele chega na UNB, segundo ela em uma das entrevistas, ele disse que era impraticável fazer ciência da forma como a universidade estava sendo vista pela ditadura, né? A todo momento tinha gente sendo reprimida, a universidade era invadida, tinha pessoas assistindo aulas, enfim, então as coisas eram muito complicadas, sempre tinha professor sendo demitido ou preso por divergir da ideia dos militares, e aí houve uma questão de os militares não permitirem a contratação de um certo professor, por questões ideológicas. Isso gera um tumulto grande entre os professores da UNB e vários deles, né, gente muito boa, pede demissão, em conjunto, né, é uma debandada em massa de grandes cérebros da UNB. Então o Elon pede demissão, o professor Manfredo do Carmo, da geometria diferencial,
Depois a gente pode fazer um vídeo sobre o Manfredo aqui, outro nordestino, também pediu demissão. A Jaime Tiomno, da física, pediu demissão. Uma série de gente muito importante na ciência. E aí a UNB depois vai ser reconstruída de outra forma e tudo mais, né? Reconstruída no sentido dos seus recursos humanos. Um pouco depois o professor Elon também inicia os trabalhos na Fundação Getúlio Vargas, e lá ele permanece por um longo período, né, porque não tinha dedicação exclusiva no INPA, então ele poderia trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, colaborou por lá há muito tempo. E aí, nos cargos administrativos, né, o Elon também foi gestor em algumas situações. Ele, quando retornou ao INPA, de fato, na década de 60, quem cuidava do INPA, no certo sentido, administrativo e acadêmico, e tudo, desde a sua criação, é o professor Leopoldo Narque. E o Elon começa a ter atritos com ele por questões de os alunos que estavam sendo aceitos para estudar no INPA, os pesquisadores e a forma como estava sendo feito. Então tem uma série de atritos, e até que isso leva ao Leopoldo deixar o INPA e ficar só na Universidade do Brasil, né, que era a universidade de origem dele. E aí nessa época ela assume pela primeira vez o cargo de direção no INPA e fica um período nisso, e depois disso ele passa o cargo para o professor Lindolfo de Carvalho Dias, ainda é vivo hoje em dia, uma sumidade. Isso é um período muito importante. Por quê? Esse é o período que o INPA, embora a gente estivesse na ditadura militar, é o período que o INPA começa a se firmar de fato como um grande instituto de pesquisa. Porque, sob a direção do Elon, eles conseguem trazer pessoas importantes. O professor Manfredo do Carmo, também pesquisador do INPA, monta seminários de geometria diferencial. Eles trazem um professor alemão para fazer seminários de álgebra, tem seminários de geometria algébrica. A análise, evidentemente, teve uma decaída no INPA com a saída do Leopoldo, né, que era o nome mais expressivo, mas as outras áreas emergem. Logo um pouco depois, a área de sistemas dinâmicos começa a se tornar extremamente importante no INPA, principalmente sob a regência do professor Jacopales. Então, o período da ditadura militar, entre a década de 60 e 70, é o período áureo do INPA, de crescimento, né? O Elon fala em várias entrevistas, não faltava dinheiro, traziam pesquisadores, então foi um período muito bom para o INPA, enquanto instituição. E depois dessa primeira mandato de diretor, o Elon foi diretor do INPA mais umas 2 vezes. Ele, segundo ele, em várias entrevistas, detestava isso. Ele gostava mesmo de dar aula, de escrever livros e coisas do tipo. Bom, além dos trabalhos no INPA, a história do INPA está a todo momento entrelaçada com a história do Elon. Mas além desses trabalhos no INPA, ele fez trabalhos importantes na Fundação Getúlio Vargas e na PUC do Rio, né, muito importantes. Nessas duas instituições, na Fundação Getúlio Vargas, ele fica responsável pela parte matemática da economia, né? A Fundação Getúlio Vargas é referência no estudo de economia, e o Elon fica responsável por a parte matemática disso. E, inclusive, é lá onde ele escreve, trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, que ele escreve o livro de álgebra linear. Foi o seu segundo livro que ganhou o Prêmio Jabuti em 96, salvo engano. E na PUC ele faz um trabalho importantíssimo. Ele é convidado a trabalhar lá e ele reformula, na verdade ele formula a pós-graduação da PUC, e é hoje em dia uma das mais prestigiadas do Brasil. E automaticamente, ao formular a pós-graduação, ele convence a direção da PUC que precisa reformular a graduação também. Então ele faz esses 2 trabalhos na PUC. Depois disso ele teve cargos de gerência, de assessoramento, coisas do tipo no MEC, mais agora depois de uma certa idade que ele começa a se dedicar à formação de professores, então ele teve esse cargo de assessoramento. Foi diretor da SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática, então ele teve cargos importantíssimos nesse sentido. Mas talvez a característica do Elon, a imagem do Elon, que a imensa maioria das pessoas tem, principalmente os alunos de matemática, são os seus livros, né? Talvez todo mundo que é aluno de matemática ou viu
pelo menos alguma vez na vida, um livro do Elon, principalmente os livros de análise, que são muito conhecidos na universidade, né? Mas ele tem uma produção imensa, imensa. Como eu falei no começo do vídeo, o primeiro que ele produz é o livrinho Topologia dos Espaços Métricos, logo quando ele conclui a graduação, mas depois disso ele produz uma série de livros mais ligados à matemática superior, digamos assim, são livros mais destinados a cursos de pós-graduação ou de graduação, né? Ele produz livro de Topologia dos Espaços Métricos, produz o livro de Topologia Diferencial, logo depois que ele volta do doutorado, produziu livros mais ligados à topologia algébrica, de homologia, então tem livros nesse sentido. Mas aí depois ele produz uma série de livros mais básicos, principalmente já agora mais para o fim da carreira. Ele começa a se dedicar à formação de professores, é um dos idealizadores do programa de aperfeiçoamento, que acontece todo ano, é um dos colaboradores da criação do Profmat, e aí ele produz uma série de livros mais básicos, né? Livro por Profmat, a coleção da matemática no ensino médio, livro de logaritmos, então tem uma série de outras obras suas que são mais dedicadas à matemática básica. Não necessariamente destinadas à escola básica, né? Em sua maioria são destinados a alunos de licenciatura ou à formação de professores, formação continuada. Então, a ideia do vídeo era essa, fazer um resumo da imensa, em vários sentidos, trajetória profissional do professor Elon e possivelmente, de repente, no próximo vídeo a gente traz detalhes de algum tópico, né? A gente pode comentar algum livro, quem sabe, ou algum recorte num período da sua vida, da sua carreira. Então, vejam o vídeo, peçam temas, sugiram subtemas desse, e é isso.